Hoje eu quero meditar com vocês no livro dos Salmos, o Salmo 2, e no momento certo nós faremos a leitura, ou na medida que nós formos trabalhando o texto, nós vamos fazendo a leitura de todo o Salmo 2. O livro dos Salmos, como nós bem sabemos, é um tesouro precioso para o homem que teme a Deus. O seu valor é de valor inestimável, porque nós encontramos no livro dos Salmos subsídios que apontam ou que nos ajudam num relacionamento vivo com Deus. Assim, é necessário que nós paremos quietos e nos dediquemos aplicadamente a meditar naquilo que os Salmos nos dizem, para que compreendamos o ensino do Senhor para cada um de nós, para o nosso crescimento espiritual. No Salmo da nossa meditação nesta noite, há um contraste muito nítido, muito claro, entre a soberania de Deus e a insensatez do homem, da humanidade como um todo. Deus é aquele que está conduzindo a história, toda a história, para o seu fim. É Ele quem governa sobre tudo e todos. Contudo, a maioria da humanidade é obtusa e ignorante, porque não consegue ver a mão de Deus por trás da história. O Salmo 2, ele é considerado um salmo real, pois refere-se à coroação de um rei de Israel. É possível que, pelo contexto, refira-se à festa de coroação do rei Davi. Basta nós compararmos com o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 5, capítulo 8, versículo 10, quando, naquele momento, Davi vai enfrentar a oposição dos filisteus e parte da nação de Israel. Assim, historicamente, o objeto do ataque dos ímpios era Davi, o ungido do Senhor. A coroação de Davi evidenciava que aquele que assumia o trono da nação era, de fato, o ungido do Senhor. Além de ser um salmo real, é também considerado um salmo messiânico. Em Atos, capítulo 4, nós somos informados que Davi é o autor deste salmo e aplica o salmo a Jesus, o ungido de Deus. E ao observarmos o nosso texto, nós vamos verificar que há uma divisão natural muito clara no livro dos Salmos. Versículos 1 a 3, apontando-nos para insensatez humana, os versículos 4 a 9, falando da soberania de Deus, e os versículos 10 a 12, um convite do Deus soberano a essa humanidade insensata. Na primeira divisão, os versículos 1 a 3, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nesses versículos iniciais é possível vislumbrar a loucura do homem natural, dos homens que se rebelam contra Deus e que deliberadamente rejeitam a sua autoridade. Eles vão declarar: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isto é, nós não queremos viver sob a direção de Deus, nem estar sujeitos à sua lei, mas sim queremos a nossa autonomia, queremos nos conduzir pelas nossas próprias leis. Portanto, como disse o reverendo Hermes, tem comentando este texto, os arrogantes se referem ao governo de Cristo como algo tirano e, portanto, sem sustentação. Eles não aceitam a soberania de Deus, daí a forte oposição
e conspiração. Essas pessoas, às quais o Salmo se refere, vivem do que é imoral, praticam o que é reprovável e se divertem com o que é trivial e banal. Por isso, submeter-se a Deus é sinônimo de escravidão e prisão. Eles querem ser livres do senhorio de Jesus. Mas nos versículos 4 a 9, depois vocês podem ler, nós encontramos em contraste com a insensatez do homem, a insensatez humana descrita nos versículos anteriores, com a soberania de Deus. Enquanto os ímpios se amontoam para celebrar ou para se rebelar contra a autoridade de Deus, o Senhor ri. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, diz o texto. É tão infantil lutar contra Deus que o Senhor zomba deles. Mesmo que os homens maus e poderosos se rebelem contra Deus, o Senhor reina e não há possibilidade de derrubá-lo do seu trono, porque o seu trono é eterno, o seu governo é perpétuo. Obviamente que nem sempre compreendemos tudo, às vezes não compreendemos as coisas tais como elas acontecem, não compreendemos porque certas coisas ocorrem em nossas vidas da forma como acontece. Talvez seja por isso que alguns vão indagar: se Deus governa e dirige todas as coisas, por que permite Ele que haja tantos conflitos, tantas guerras e tantos problemas? Certo pastor presbiteriano nos diz: eu não sei porque Ele, Deus, permitiu que o mal existisse, mas se Ele permitiu que o mal existisse, Ele tem um propósito bom. Então, em contraste com esta humanidade que se rebela e quer liberdade do ser de Deus, nós encontramos um Deus soberano. Mas nos versículos finais, nos versículos 10 a 12, nós encontramos um convite deste Deus soberano à humanidade insensata. É um convite ao arrependimento, onde se destaca a misericórdia, a bondade, o amor e a graça de Deus. Deus é soberano e tudo governa e dirige, e não deixará impune aqueles que se rebelam contra Ele. Vejam o versículo 5 do nosso texto, ele deixa claro: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Lá no versículo 12, ele vai dizer: porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mas as Escrituras também nos revelam que este Deus, que há de julgar, Ele é misericordioso, Ele é um Deus de graça, e antes de revelar a sua ira, Ele faz um convite ao arrependimento. E aí nós vamos encontrar algumas expressões claras no texto. Versículo 10: sejam prudentes, deixai-vos advertir. Convida-os a abandonar a loucura, a abandonar a insensatez. No versículo 11 ele vai dizer: servir ao Senhor com temor. Ele os convida agora a se colocar debaixo da sua autoridade, do seu governo, da sua soberania. E no versículo 12 ele diz: beijai o Filho. Reconheçam a soberania, o governo de Cristo. Portanto, quando nós olhamos esse texto, nós podemos aprender algumas lições. A primeira delas: não desanimem. Como cristãos, nós devemos sempre nos lembrar que em Jesus somos mais que vencedores, mesmo que nós tenhamos que enfrentar dificuldades, tribulações. Ao aplicar o Salmo a Jesus, a Bíblia nos ensina que Deus triunfará em e através do seu ungido.
O valor deste salmo para nós reside na realidade de que o nosso Senhor, Jesus, e Ele, com todos os justos e fiéis, triunfará, apesar de todo ódio, obstáculos e oposições. Quando formos desencorajados pelos problemas, amedrontados pelo ódio e intimidados pelas oposições, faremos muito bem se nós voltarmos os nossos olhos a este salmo para recobrar a fé e a esperança de que o Senhor Jesus e os seus servos fiéis triunfarão. Esse é o primeiro ensino, não desanime. Segunda verdade é: não viva de maneira insensata. Lembremos-nos que a loucura dos ímpios, ela é contagiosa. É possível a nós crentes que, ao sentarmos para ouvir a palavra de Deus, vivamos de forma insensata. Mas como isso é possível? Ouvindo e não aplicando os preceitos que Deus tem nos dito em sua palavra, não aplicando as verdades aprendidas. É loucura viver sem nos guiarmos pela direção que Deus nos dá através da sua palavra. E por último, sejam sábios, vivam sob a autoridade de Cristo, se submetam ao governo de Jesus e deixe que Ele conduza a sua vida. Calvino nos diz: o princípio da genuína sabedoria consiste em que o homem se desvencilhe do orgulho e se submeta à autoridade de Cristo. Que nós possamos aprender de fato estas lições e vivamos tal qual a Bíblia nos ensina. Que Deus nos abençoe.